meus queridos alunos do sexto ano do Colégio Alternativa. Quem fala é a professora Tamílis Costa. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 4 do nosso cadernão, que é sobre geometria. Na aula passada, nós tivemos o conceito de ponto, reta, plano, ângulos, as classificações dos ângulos, a classificação das retas. E hoje vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos lá. Figuras geométricas. As figuras geométricas com base no princípio da geometria são formadas a partir da ideia de pontos, linhas, superfície e volume. Serão estudadas a seguir algumas dessas figuras. Conceito de polígonos. Os polígonos são formados por segmentos de reta fechados. O encontro dos segmentos é denominado vértice do polígono e os segmentos de reta recebem o nome de arestas. Além disso, qualquer polígono recebe o nome de acordo com o número de lados da figura. Então, os polígonos eles são classificados de acordo com o número de lados que eles têm. Se tem 3 lados, vai ser chamado de triângulo. Se tem 4 lados, quadrilátero. 5, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados vai ser chamado de decágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, pentadecágono, 20 lados, icosságono. Essa é a classificação dos polígonos de acordo com o número de lados. E aqui tem a forma deles, né? Ó, triângulo, 3 lados, exemplo de quadrilátero, ó, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono tem esse formato aqui, 6 lados, heptágono, 7 lados. Aqui tem um polígono com 8 lados, que é o octógono. Além dos polígonos, outra figura geométrica conhecida é a circunferência. Considerando-se um ponto C de um plano, deve-se marcar todos os pontos que estão a uma distância igual a R. Com isso, obtém-se a circunferência demonstrada a seguir, cujo centro corresponde a C e o raio a R. Observe bem aqui, ó. Tem esse ponto C aqui. A distância desse ponto C para qualquer ponto aqui da circunferência, ó, do contorno aqui, é o mesmo. E essa distância é chamada de raio da circunferência. Para desenhar uma circunferência, a gente utiliza um instrumento chamado de compasso. Alguns de vocês devem ter, né? Que é justamente esse instrumento bem aqui, ó. Esse que é o compasso. Observa-se a imagem para visualizar elementos importantes da circunferência. Então, nós temos uma circunferência de centro C aqui e temos alguns elementos dessa circunferência. O primeiro é o raio, né? É o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Então, observe bem aqui, ó, o centro da circunferência nesse ponto C. Então, essa distância do ponto C a qualquer ponto da circunferência é o raio. Segundo elemento é a corda. É um segmento que une 2 pontos quaisquer da circunferência. Então, observe bem aqui, ó, a corda. É esse segmento PQ, ó. Percebem que ele faz parte desse segmento aqui, une 2 pontos da circunferência. O ponto P está na circunferência e o ponto Q também. Então, esse segmento aqui é chamado de corda da circunferência. E o último elemento é o diâmetro. É uma corda que passa pelo centro da circunferência. Pode-se observar que o diâmetro é igual a 2 raios, ou seja, D de diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Observe bem que esse segmento, ó, tá de azul. Esse segmento, ele é uma corda, porque ele une 2 pontos da circunferência, mas essa corda, ela passa pelo centro. Como ela está passando pelo centro, é chamado de diâmetro da circunferência. E observem aqui, ó, o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Se eu pegar essa distância aqui do centro até aqui a circunferência, essa distância daqui do centro até a circunferência aqui também, eu vou ter 2 vezes o raio. Então, eu digo que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, esses são os elementos da circunferência. Quando se considera o interior da circunferência e não apenas seu contorno, tem-se um círculo. Então, aí temos a diferença entre circunferência e círculo. A circunferência é só o contorno, ó. Observem que eu só tenho o contorno aqui. Então, isso é a circunferência. Agora, quando eu preencho toda a circunferência, não vai ser mais somente circunferência, vai ser o círculo.
Então, essa é a diferença de circunferência para círculo. Então, por hoje, essa é a nossa aula, tá? Nas próximas aulas, vamos dar continuidade ainda a esse capítulo. A gente vai falar sobre as figuras espaciais, tá? Figuras geométricas espaciais. Mas por hoje, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido.